Boa tarde, muita paz a todos. Como a Maria Amélia colocou, a gente vem trazendo na tarde de hoje a continuação de uma proposta que versa sobre espiritismo e tecnologia da informação. E nessa terceira semana, a gente vai falar especificamente sobre inovação tecnológica. Esse é o nosso tema. E nós estávamos, eu e Maria Amélia, até conversando sobre isso, porque, muito empolgados, nós preparamos 52 slides, né? E onde cada um deles traz uma contribuição para essa temática, inovação tecnológica. O nosso desafio é dar, então, uma visão ampliada. A gente não vai conseguir aprofundar essa visão. Na oportunidade passada, a gente falou um pouco sobre isso, né? De um amigo nosso no Exército, que ele disse que quando ele sai da AMAN, o oficial do Exército, sai com um oceano de conhecimentos, mas com um palmo de profundidade. E aí a especialização da vida faz com que ele cave um poço artesiano, né? E aí onde ele vai se especializando, vai se aprofundando na temática. O que a gente vai fazer na tarde de hoje é dar esse oceano de conhecimentos. Talvez não com um espectro de frequência que abranja toda a temática, mas tentando cobrir aí um conjunto de informações que tenha o maior número de convergência para a temática, que é a inovação tecnológica. Como de costume, nós separamos ali um slide onde a gente mostra os subitens sobre os quais a gente vai versar a temática inovação tecnológica. O primeiro deles é, para falar de inovação, nós precisamos conceituar o termo empreendedorismo. Entender o que é ser empreendedor, porque tem uma relação direta com inovação tecnológica. O segundo, a gente vai falar especificamente, que é o mote do nosso trabalho hoje, que é sobre tecnologia e inovação. A gente vai trazer algumas contribuições a esse respeito. E, por fim, a gente vai encerrar aí a nossa contribuição na tarde de hoje, trazendo algumas reflexões, porque a gente entende que essa tribuna é uma tribuna espírita, e por mais o tema seja muito técnico, a gente entende a necessidade de trazer a contribuição doutrinária para a temática e aquele subitem ali, reflexões. Então, a tentativa de estabelecer um enlace entre as questões técnicas e tecnológicas e a doutrina espírita propriamente dita. Então, vamos começar já conceituando a questão do empreendedorismo, né? Ali está no slide. O que é o empreendedor? Esse termo ele vem do francês. E ele significa, na verdade, a pessoa que assume riscos quando começa algo novo. De cara, já o conceito já traz para nós a questão do risco. Começar algo novo é, na verdade, pensar diferente, e pensar diferente é trazer para si um conjunto já de oportunidades. No meu ambiente de trabalho, às vezes a gente não usa muito a palavra problema, não. Problema ou defeito, eu trabalho com sistemas, então é muito comum a gente dizer assim, olha, esse sistema ele apresenta aí um conjunto de oportunidades. Então são os desafios da vida, e o empreendedor é esse que já traz para si uma série de oportunidades. O empreendedorismo, então, ele tem sua origem no século XIX com o pensamento do liberalismo econômico. Na verdade, a gente observou, quando ficou estudando mais especificamente o tema, que a questão do empreendedorismo ele tem uma relação direta com a posição do mercado de trabalho, do mercado econômico, de como a economia funcionava no século XIX. As forças, então, que regiam a maneira por sobre a qual a dinâmica do mercado financeiro funcionava, passava a ter outros valores. E esses outros valores tinham relação direta com o que a gente chama de empreendedorismo. Tá, mas tudo bem. Aí alguém pode perguntar assim, mas o que é de fato ser um empreendedor? E a definição é, o empreendedor é uma pessoa capaz de fazer as coisas acontecerem, pois é dotada de sensibilidade para os negócios, tino financeiro e capacidade de identificar oportunidades. Aí está a bibliografia ali, isso a gente extraiu do Hidalberto Chavenato, que na verdade ele tem formação em administração de empresas, mas traz contribuições muito grandes a respeito do empreendedorismo. E continuando, então na definição do empreendedor, a gente já começa a perceber que é uma pessoa que busca
modificar o cenário à sua volta. Modificar o cenário à sua volta é visitar algo novo, fazer diferente, inovar, pensar diferente. Aliás, nesse quesito, no século XXI, hoje, o único fator de competitividade que sobrou para as empresas é a inovação, a capacidade de inovar, de fazer diferente, de criar algo novo. Porque antigamente, na época da Revolução Industrial, que semana passada foi bastante comentado aqui, foi a época então onde a gente automatizou processos e as máquinas faziam as coisas e os seres humanos operavam as máquinas. A máquina passou a ser então o grande centro das atenções. Hoje, no século XXI, é o contrário. Por quê? Porque a inovação não vem de máquina. Por melhor seja o computador, ele não cria. Mesmo os computadores baseados no que a gente chama de inteligência artificial, que é a capacidade que ele tem de, encontrando uma base de conhecimento através do seu uso, tomar decisões, ainda os sistemas computacionais baseados em inteligência artificial, eles não criam nada. A inovação só vem do ser humano. Então o ser humano passou a ser a chave, passou a ser a grande estratégia, o grande boom do século XXI. As empresas percebem hoje que o patrimônio delas está no seu pessoal e não nos seus equipamentos. Contrastando um pouco com o início, né, em 1850, com a Revolução, quando se deu início à Revolução Industrial, onde a máquina era o centro das atenções. Hoje não. Hoje ninguém quer mais a mão de obra de ninguém, porque a máquina faz. O que a gente quer das pessoas é a inteligência, é o seu poder criativo, a sua capacidade de fazer a mesma coisa otimizando tempo, otimizando recursos. Com insumos menores, eu produzo mais. Isso está intimamente ligado à inovação. E a inovação não vem, repito, não vem de máquinas, vem de seres humanos. Para que eu possa inovar, eu preciso assumir características empreendedoras, que são essas as características que a gente está pontuando. Então aqui nós trazemos 3 delas. A necessidade de realização, o empreendedor ele tem esse impulso por construir algo novo, por modificar cenários à sua volta, disposição para assumir riscos. E aqui há uma observação: assumir riscos não é assumir perigo. Risco é uma coisa, perigo é outra. Existe uma palavra no meio, chama-se planejamento. O empreendedor planeja. Ele não é movido tão somente pela paixão. Aliás, pela paixão a gente já fez um monte de bobagens. Na Idade Média, a gente queimava as pessoas em nome de Deus, né? Abjuras essa tua crença, esse não abjura é queimado em praça pública. E o 5º mandamento, de muitos mil anos antes de Jesus, diz bem claro assim para nós: não matarás, ponto. Não tem uma observação assim, em caso de estupro pode matar, em caso de não. O mandamento é não matarás, ponto. Mas nós, a nossa posição no passado, por uma questão apaixonada, daí a necessidade de ter razão, e a gente vai ver isso bastante depois, nós então nos equivocávamos. De maneira que a paixão, quando ela não é bem conduzida, entenda-se aí por paixão até a questão do entusiasmo. O entusiasmo ele é muito importante, mas ele precisa ser dirigido. E o motorista desse entusiasmo chama-se racionalidade. E esse binômio está altamente conjugado com a questão do planejamento. E aí, para a gente exemplificar isso, que eu achei bastante interessante, nós trouxemos um caso que fica bastante registrado na Revista Espírita em relação a essa questão do planejamento, né? O caso chama-se Caixa Geral de Socorro para os Espíritos. Na verdade, o que significa isso? Era uma mensagem que a avó de um médium envia para ele, pedindo para que Allan Kardec, o professor Rivard, usasse a Sociedade Espírita Parisiense para a construção de uma instituição filantrópica. Então ela pede em espírito, nessa reunião mediúnica, para que então o seu neto
ainda encarnado, buscasse o professor Rivar no sentido de estimulá-lo à construção dessa entidade. E a gente achou muito significativo o parecer de Allan Kardec, porque qualquer um de nós, quando recebe uma iniciativa, uma ideia, eu trabalhei com algumas pessoas, alguns asiáticos e tal, então eles dizem assim que nós ocidentais, nós somos muito apaixonados, a gente tem bastante ideia, só que o papel, como a gente costuma dizer, o papel aceita tudo, né? Aquela música de Toquinho que às vezes a gente usa muito. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo com 5 ou 6 retas, é fácil fazer o castelo. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Com um círculo eu faço o mundo. Ou seja, o papel aceita tudo. Com o papel eu faço tudo muito fácil, mas transformar as ideias em ações é que esse salto de qualidade na qual as relações do empreendedorismo com o mote do planejamento é que às vezes é o nosso gap. E aí a gente trouxe essa passagem porque ela é bem interessante. A avó começa dizendo assim: meu caro filho, vou falar-lhe um instante das questões de caridade que te preocupavam esta manhã quando ias para o trabalho. Ele ficava refletindo, provavelmente, ela em espírito acompanhando o neto, chama de filho, mas na verdade é a avó dele, a segunda mãe, né? É a segunda mãe. E ela então, acompanhando, percebe que ele estava refletindo sobre essas questões e dá uma contribuição numa mensagem mediúnica. Que os espíritas façam, olha só que interessante, gente, como os católicos, isso no século XIX, contribuindo com alguns centavos por semana e capitalizando esses recursos, de modo a chegarem a fundações sérias, grandes e verdadeiramente eficazes. O texto é grande, a gente retirou só um pedacinho, mas na verdade é uma carta bastante emocionada, de um espírito voltado realmente, inclinado para as questões do bem. Ele não estava ali com falácias, era uma mulher, uma senhora, apresentava-se assim, realmente passando para o seu neto de coração, que ele buscasse o professor Rivar, que buscasse Allan Kardec, e que já naquela época, dentro da Sociedade Espírita Parisiense, estimulasse Allan Kardec para que ele então reunisse os espíritas da época, e cada um dando um pouquinho, eram muitos os espíritas, dando um pouquinho, eles conseguissem construir então uma fundação capaz de sustentar pessoas carentes e por aí vai. E ela continua, ela conclui: a caridade que alivia o mal presente é uma caridade santa, que encoraja com todas as minhas forças, ela encorajando, mas a caridade que se perpetua nas fundações imortais, destinada a aliviar misérias, é a caridade inteligente, que me tornaria feliz vê-la posta em prática. Quer dizer, ela estava realmente ali muito inclinada a passar a mensagem. Que o senhor Kardec trate a questão em seu jornal, que era justamente a Revista Espírita. Ela, em espírito, pede para que o seu neto visite Allan Kardec e coloque a proposta na Revista Espírita. Olha só que interessante. E vereis como será aclamada com o calor do entusiasmo. E aí a gente pegou essa questão do entusiasmo que está lá na Revista Espírita, buscando estabelecer uma ligação com a ideia do empreendedorismo e mais especificamente na questão da inovação tecnológica com o planejamento. Kardec já começa fazendo-nos refletir quando recebe essa mensagem desse espírito. Ele já começa assim: não basta que uma ideia seja grande, olha que interessante, bela e generosa. Antes de tudo, é preciso que seja execuível. Às vezes as nossas ideias, como comentávamos, nós ocidentais então a gente tem ideia saindo pelo ladrão, como se diz. Nós temos muitas ideias. Agora, aquela ideia a gente consegue operacionalizar? Nas palavras de Kardec, tradução de Guilhom Ribeiro para a língua portuguesa, ela é execuível. E olha que interessante, Kardec faz uma análise da proposta daquele espírito. É isso que a gente quer chamar a atenção. Ele primeiro
faz-nos perceber da questão da convergência entre os espíritas para a realização da obra. Sim, porque no século XIX a ideia do espiritismo crescia bastante. Em todos os continentes, em vários países, em várias partes do mundo. Então, na ideia do espírito, eram muitos os espíritas. E ele começa a refletir sobre a questão da convergência. Sim, são alguns, muitos, mas eles estão todos em Paris? Para que a iniciativa se concretize? Depois ele mostra as características diversas entre os adeptos, que é o que a gente vai colocar mais adiante. Ele classifica os tipos de espíritas no que ele chamou de completos, e isso fica muito claro, se eu não me falha a memória, no capítulo 3º do Livro dos Médiuns, no item 28, onde Kardec fala sobre o método. Ele classifica os espíritos, nós espíritas, como os espíritas que já internalizam a mensagem, são os espíritas verdadeiros, os outros, os imperfeitos. Então, enfim, ele traz essa classificação como um item de justificativa para a resposta desse espírito. E olha o quadro a seguir, olha que interessante. Kardec ele constrói um mapa onde ele mostra assim, aquela parte ali em azul, que são os 10%, são os 10% de espíritas que naquela época, no século XIX, no entendimento de Kardec, isso não é de minha autoria, está na Revista Espírita, Kardec então disse que eram os espíritas do que ele chamou de espíritas completos. São aquelas pessoas que entram na doutrina espírita e depois a doutrina espírita entra nelas. Transforma o conhecimento doutrinário como um norte. Doma as suas más inclinações. É um leão por dia, como se diz. Então ele usa o conhecimento doutrinário realmente para se modificar. Esse está na faixa, segundo a percepção de Kardec, à época, de 10%. Depois ele diz que os espíritas incompletos são aqueles que tomam conhecimento da verdade, mas que não se modificam. Esses estão na ordem de 25%. Tem uma faixa ali de 5% que Kardec classifica como levianos. Esses nem são espíritas. E tem aqueles simpatizantes. Aqueles que de alguma forma não se mostram como espíritas, mas as ideias espíritas lhes são amigáveis. E esses estão em que ordem? Ali que é a parte vermelha da pizza, 60%. Aí depois, baseado nessa informação, olha o que Kardec traz como instrumento de reflexão, como contraponto à observação daquele espírito. Ele diz o seguinte, que na proporção em percentual desses espíritos completos, né, entre ricos e assalariados, que foi assim que ele classificou na Revista Espírita, então, mostrando os ricos, aqueles que teriam então poder de contribuir mais financeiramente com essa entidade. E os assalariados nem tanto. Na faixa dos 10%, os espíritas completos, na proporção, nós teríamos 5% de ricos e 95% de assalariados. Incompletos são aqueles que entram na doutrina espírita, mas a doutrina espírita não entram nele, e, portanto, são objeto de apreciação de Kardec. Por quê? Porque no momento de dissensão dessa instituição, eles seriam maioria. Então a instituição funcionaria não de acordo com os preceitos do espiritismo, e sim sob o personalismo da maioria que ali estivesse. Por isso ele pontua dessa forma. E aí ele coloca que são 70% de ricos e 30% de assalariados. E depois ele coloca os levianos, da ordem de 80 a 20, e por último os não confessos, 99% de ricos e 1% de assalariados. Ele, na verdade, justifica a inviabilidade, aquela palavra exequível que a gente colocou antes lá, ele justifica essa inviabilidade fazendo justamente essa análise. Ele pega uma mensagem mediúnica de um espírito e ele analisa a questão seriamente. Esse é o papel do empreendedor.
Aliás, trazer Allan Kardec como um grande empreendedor é quase um pleonasmo, né? Porque se Jesus Cristo dividiu a humanidade entre antes e depois dele, Allan Kardec dignificou a mediunidade. Apresentou para nós o mundo espiritual de uma forma com consequências morais tão significativas que ele, de fato, no século XIX, ele trouxe uma contribuição que novamente dividiu a história da humanidade. A tal ponto de Jesus ter dito a nós há 2000 anos antes que traria um Consolador, que é a doutrina espírita. Não conheço nenhuma outra religião por sobre a face da Terra que consegue explicar uma criança ou uma pessoa num sofrimento que é tal, em tetraplegia, em agonia, que não pelo pilar da reencarnação. A reencarnação traz verdadeiramente a noção de justiça e de bondade de Deus. Apresenta a fé não como um artigo religioso. Isso foi bastante comentado aqui no ICEB, né? Mas através da razão a gente entende Deus. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então Kardec, de fato, é um exemplo de inovação para nós. É um exemplo de empreendedor. E nós trouxemos um dos atributos do empreendedor, que é a capacidade de refletir. A ideia boa, muito bem, mas ela é execuível? Ela é viável? Eu consigo de fato executar aquela ideia? E por fim ele conclui: construir um edifício ad hoc já é muito. E quando estivesse pronto, esse aqui eu achei demais, porque é bem significativo. Seria preciso provê-lo de pessoal suficiente. Os grifos não são só nossos, também estão na Revista Espírita. E capaz. No livro Qualidade da Prática Mediúnica, Joana de Ângeles apresenta para nós uma frase de Goethe que diz mais ou menos assim: não pode haver nada pior do que uma pessoa municiada de boa vontade, mas sem conhecimento técnico, sem capacidade, sem qualificação. Às vezes vale mais a pena eu trabalhar com uma pessoa a contragosto dela, mas que tenha conhecimento técnico para operar determinados instrumentos ou equipamentos, do que o contrário. Porque a boa vontade cria um desastre. Imagina se eu não sou eletricista e eu vou mexer num quadro geral de um prédio porque eu quero executar essa ou aquela determinada atividade. Então eu posso promover ali um desastre. Preciso de pessoal qualificado. O movimento espírita começa a acordar para isso, na verdade. A gente observa às vezes que o trabalho voluntário, a despeito de ser voluntário, não significa que não necessite de qualificação. Porque eu costumo dizer que o produto espiritismo ele é muito bom. Ele é fácil de vender. O conhecimento, mas a embalagem por sobre a qual eu vou colocar, apresentar aquele conhecimento, ela precisa ser boa. Senão eu não consigo vender o produto espiritismo. Ele precisa estar alinhado com a embalagem do estágio da sociedade na qual ela se apresenta, que foi o que Kardec fez no século XIX. E nós hoje, no século XXI, precisamos entender como é que está essa embalagem sem não nos contaminarmos por ela. Esse seria aqui objeto até de um outro trabalho. Mas a gente entender. É viver no mundo sem ser do mundo, sem ser mundano. Vou construir uma televisão espírita sem trazer as oportunidades da televisão mundana para essa televisão espírita. É de fato um grande desafio. Porque a gente começa a encontrar resistências, restrições, barreiras. Mas que nós não nos contaminemos. E esperemos o tempo. Emmanuel diz assim, né? Nada como a presença iniludível do tempo, que põe todas as coisas no seu devido lugar. É óbvio que Kardec, quando apresenta essa negação para essa ideia, essa reflexão a respeito dessa ideia de construir uma instituição, no século XIX ele observa que o Espiritismo estava nascendo. Então ele entendia ali que vincular o início do Espiritismo a uma instituição promoveria às pessoas uma ideia equivocada do próprio Espiritismo. Hoje, mais de 150 anos depois, a gente observa divergências entre os espíritas em várias questões, muitas delas até em cima de projeção de ego.
o que é uma oportunidade, porque se o Espiritismo nos convida à humildade, como eu posso projetar o meu ego a fim de divulgar ou de defender uma ideia? É um paradoxo. Mas a gente encontra que dirá no século XIX. E ele coloca aqui. Um espírito, olha a questão do bom senso, gente, da retidão de juízo de Kardec. Dentro dessa ideia do empreendedor sério. Um espírito pode ser muito bom, sem ser um apreciador infalível de todas as coisas. Como diz João, é necessário saber se o espírito vem de Deus. Aí ele continua, nem todo bom soldado é necessariamente um bom general. Às vezes a gente observa nas casas espíritas, a mensagem vem do mundo espiritual e porque veio de um espírito, todo mundo acata. E, no entanto, o Livro dos Médiuns deixa bem claro para nós. Aquela mensagem ela está de acordo, às vezes o espírito se apresenta como um mentor da casa e de mentor não tem nada, porque as palavras que ele usa, a maneira como ele se coloca, a rigidez. Pascal, no item 350 do Livro dos Médiuns, diz: toda rigidez é sempre sinal de inferioridade. Está escrito lá, não é de minha autoria. Então o espírito, quando se apresenta muito duro, muito severo, e aí a casa espírita toma todo um conjunto de diretrizes baseada na opinião de um espírito, que sofreu, as mais das vezes, interferência do médium no processo de comunicação. Então é um tema complexo. Eu preciso ter retidão de juízo para analisar. Essa retidão de juízo que Kardec teve quando recebeu, estou dando um exemplo, seriam vários, mas o empreendedor, o que é importante que se saiba, é que ele precisa ter essa retidão de juízo. A ideia ela é muito legal, mas ela é execuível? Ela é possível naquele momento, naquela faixa de espaço-tempo. Porque quando Chico Xavier psicografou o Nosso Lar, ele recebeu um generoso não da Federação Espírita Brasileira. E muitos, inclusive, diziam que ele estava obsedado. Mas depois a nossa maturidade fez perceber que André Luiz, como verdadeiro repórter do mundo espiritual, descortinava o mundo espiritual para nós. E isso era uma novidade, a gente rejeitou. Depois, o consenso universal a respeito das ideias fez nos perceber que eram ideias que estavam aderentes ao conceito doutrinário. Mas era a nossa imaturidade à época que rejeitava. E aqui continuamos. Um projeto de realização menos quimérica é o da formação de sociedades de socorro mútuo entre espíritas de uma mesma localidade. Nada mais fácil do que praticá-la em grupo. Na verdade, o que Kardec começa a mostrar como contraponto? É que, a despeito de querer construir uma organização, que os espíritas se movimentem em cima das que já existem. E lá estabelece ele toda uma linha de raciocínio que mostre o comportamento espírita nessas sociedades. Então, se já existe um movimento católico ali, então aquele movimento católico, o espírita vai até lá. Questão, se não me engano, é 982 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: será necessário professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? E aí entenda-se por sorte é condição. No capítulo, na parte primeira do Livro dos Espíritos, sorte das crianças depois da morte, quer dizer, a condição delas, na tradução de Guilhom Ribeiro, do francês, para a língua portuguesa, sorte. Então, qual seria a nossa condição no mundo espiritual? Quem é que se dá bem no mundo espiritual? Ligando a tecla SAP, né? E uma vez o Geraldo Guimarães, a gente assistiu ele numa palestra, onde ele versava sobre esse tema, ele perguntava assim, né? Quem é que se dá bem no mundo espiritual? O islamista, o budista, o católico, o espírita, o protestante? O homem bom, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós é quem rotulamos. E os espíritos concluem na resposta. É o espírita que se dá bem? Seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não são espíritas ou não tiveram o ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo, e completam os espíritos. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer seja o rótulo que a ele estabeleçamos. O bem se manifesta. E o que é o bem para nós? É a inclinação em ajudar aos outros. E isso se manifesta, Kardec coloca de uma maneira muito clara, de uma retidão de juízo muito grande, na Revista Espírita.
Você não precisa criar uma instituição espírita para fazer o bem. Se o que você quer é fazer o bem, você pode manifestar essa vontade útil, que faz parte do nosso processo reencarnatório, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Portanto, então, a gente observa no exemplo de Kardec justamente essa coerência na análise das ideias, que às vezes nos falta. Nós, às vezes, nos submetemos a sacrifícios completamente indispensáveis. Um exemplo. Se eu tenho uma arritmia cardíaca, eu tenho um problema qualquer, uma cardiopatia qualquer, nessa existência eu não posso me aventurar a querer ser maratonista, por exemplo. Mas eu posso tocar violão, eu posso, enfim, tocar violino, eu posso capinar, ou eu posso caminhar, né? Durante muito tempo, o Cooper foi considerado um exercício muito bom para o coração. O problema é que ele gera uma série de microlesões, que aí a medicina hoje já começa a estabelecer a caminhada. Eu ouvi isso de uma endocrinologista para mim. Fica 1 hora e meia na esteira caminhando. Ah, mas aí eu inclino, eu faço isso, eu faço aquilo, eu corro e tal. Enfim, era um exercício. Então, de maneira que as oportunidades elas se apresentam para nós de forma valorativa. E ele continua aqui. Por conseguinte, não podemos senão encorajar com todas as nossas forças a beneficência coletiva dos grupos espíritas. Ou seja, Kardec colocando que os espíritas, então, se movimentem, mas não que há época no século XIX onde o espiritismo medrava que fosse construída uma instituição. Então, muito claro. Voltando para as características do empreendedor, a gente percebe, então, que o eixo, a palavra planejamento, ela é fundamental. Para que eu planeje, eu preciso pontuar as questões, que é o que no início a gente colocou, se aquilo é execuível ou não é execuível. Fazer uma análise. Mas essa análise a gente tem que tomar muito cuidado. Que às vezes nós, seres humanos, por questões apaixonadas que a gente colocava anteriormente, dada uma determinada circunstância, a gente passa a maior parte do tempo discutindo o problema. Por disciplina, quando se analisa alguma coisa com vistas a uma solução, no máximo 1/3 do tempo discutindo o problema. Falando sobre ele, o que é que deu errado, porque são lições aprendidas. Eu, de fato, eu preciso conversar sobre aquele decesso, sobre aquele erro, sobre aquela oportunidade, com vistas a lições aprendidas. Não para eu ficar o tempo inteiro falando sobre aquilo. E os outros 2/3 do tempo, o que é que eu posso fazer para consertar? O que é que eu posso fazer para melhorar, para reajustar? Já que eu já aprendi, eu pontuei ali as minhas oportunidades e agora então eu vou construir. A visão empreendedora tem esses requisitos. O meu foco é no resultado, nunca no problema. Isso inclusive para a vida. Para a vida. Eu descobri que eu cometi uma falta. No lugar de usar o conhecimento doutrinário como um punhal para me ferir, eu vou usar o conhecimento doutrinário para me soerguer. E a gente deve agir assim. Nós trouxemos alguns casos de inovação tecnológica para a gente tangibilizar melhor isso, essa ideia da característica empreendedora. Então nós trouxemos um caso de uma empresa no Brasil, nós trouxemos um caso de uma empresa no exterior e, por que não, trouxemos um caso, a gente vai comentar aqui, não com a extensão do tempo, porque o tempo é sempre muito vigoroso, mas também sobre o ICEB, né, através de sua TV, de sua web TV. A primeira delas é em cima de John Hansen, né, que ele, na verdade, foi um visionário. Isso em 1950, a maioria das construções usava não usavam tubos de PVC, eram tubos de cobre. E ele foi um pioneiro nessas questões. E, de fato, quando ele apresentou isso para a indústria na época, todo mundo achou ele um louco. E ele foi, na verdade, para uma feira de plásticos na Alemanha e percebeu que ele, de louco, não tinha nada. Ele estava à frente das pessoas. A exemplo de Chico Xavier, quando André Luiz psicografa Nosso Lar, que estava à frente do nosso tempo, ele também são ideias de inovação. Não pensem vocês que Nosso Lar não é um exemplo de inovação. Sim,
A doutrina espírita é um exemplo de inovação, o cristianismo é um exemplo de inovação. Agora, a gente está aqui comentando exemplos de inovação do ponto de vista material, mas a palavra inovação não se aplica tão somente às questões materiais. E esse homem, então, ele constrói o que hoje a gente chama de tubos de PVC Tigre. Até minha esposa falou assim, você vai fazer propaganda da Tigre? Não é aqui nenhuma propaganda deles, não. É um exemplo de prosperidade em cima de uma visão antecipada. E hoje a gente percebe, né, nós colhemos algumas estatísticas, os números flutuam, mas é alguma coisa em torno de 90%. 90% das instalações residenciais, primeiro que as construções oscilavam de 25%, 18% a 15%, em alguns casos, dependendo do tamanho e da dinâmica do imóvel, o custo em cima de tubulação. Hoje está na faixa de 3%, 2%, 4%, 5%. Todos os índices que pesquisamos, sempre menos de 10%. E a facilidade de manipular tubos de PVC em detrimento a tubos de cobre. Um outro exemplo de inovação tecnológica que a gente traz é um exemplo, nós poderíamos trazer vários, porque a Apple, de fato, tem vários exemplos de inovação tecnológica. Mas nós resolvemos trazer um que acreditamos ser pouco conhecido pela maioria, que é uma loja da Apple que foi construída para vender músicas avulsas. Então, na época, Steve Jobs entendeu que existia um filão de mercado ali, e reuniu grandes empresas para que fosse estudado uma maneira de comercializar músicas pela internet. E aí, a troca de direitos autorais, as músicas eram muito vendidas, como são até hoje, em menor escala, mas ainda hoje, em CD, né, que é o Compact Disc. Então, as músicas são vendidas em CD e toda a indústria de prensagem daquilo, imagina, a transformação do acetato para o acrílico e toda a história fonográfica envolvida com aquele assunto, era uma quebra de paradigma. E a Warner, a Sony, não, olha, escuta aqui, isso aí que você está propondo, não sei, eles menearam, ficaram meio assim, e o objetivo de Steve Jobs era muito claro. Bom, nós vamos vender da seguinte forma, cada música vai custar menos de $1, 99 cents, das quais 70% vão para a gravadora, então 70% fica com você, Sony, 70% fica com você, Warner, enfim. E os outros 29 cents ficam com a Apple. Isso é bom. Tá pedindo ali uma quantia que... Bom, de maneira que, em abril de 2003, a Apple inaugura, então, a primeira loja na web. Abril de 2003. Bom, e eles conseguiram, então, com essas gravadoras, um conjunto de 200 mil músicas para oferecer. Criei a loja da internet. É como se eu abrisse uma loja de roupa, a pessoa entra, precisa encontrar roupa para comprar. Então, uma loja na internet de músicas, ela precisa encontrar músicas para comprar. E tem as questões dos direitos autorais, daquelas músicas. O tema parece que não, mas ele é relativamente complexo de ser equacionado. Mas muito bom. 200 mil músicas ficaram na vitrine da internet para serem compradas. E a Apple esperava vender 1 milhão de músicas em 6 meses. O que era, assim, quase que um delírio. Sabe, você vai vender 1 milhão de... Uma loja na web em 2003, ninguém sabe que existe isso. Pois muito bem, ela levou 6 dias. Foi o grande boom. Uma ideia inovadora. Mas Steve Jobs não teve essa ideia inovadora de forma lunática. Ele planejou. Ele reuniu as grandes empresas fonográficas da época. Construiu um eixo por sobre o qual essas músicas seriam vendidas. Mordeu uma fatia disso, significativa, de maneira que em menos de 6 meses eram mais de 10 milhões de downloads. Eu só fazia a conta, a 29 centavos cada um. A gente está em 2013, quando a Apple lançou uma versão do seu sistema operacional, macOS 10, tem aquele xizinho, que é quando a Apple, na verdade, fabricava os seus equipamentos usando processadores de uma empresa
E aí ela resolveu fechar o contrato com essa empresa e abrir com uma outra, chama-se Intel. Então os computadores novos da Apple passaram a ter processadores da Intel. A partir daí, seria então possível colocar até sistemas operacionais de terceiros nesses equipamentos e vice-versa, porque compartilhavam a mesma plataforma. E a Apple então passou a usar o nome de felinos nas suas versões. A versão Lion, que a Apple fez uma grande propaganda, simplesmente ela vendeu a atualização desse sistema operacional a $29. Em menos de 24 horas foram 1 milhão de downloads. 1 milhão de pessoas pagando $29 para ter a sua atualização desse sistema operacional. Ou seja, nenhuma outra empresa no planeta até hoje faturou em menos de 24 horas o que a Apple faturou fazendo uma atualização desse sistema operacional. Estratégia inovadora. Só que a inovação tem tudo a ver com planejamento. Mais tarde, Steve Jobs, então, pega essa mesma ideia da música e leva essa ideia para a indústria de telefonia, para o cinema, para a TV. Na telefonia, a gente vê o surgimento do iPhone e toda uma indústria de entretenimentos que não ficou só mais aí. Hoje, os chamados iPads, que são tablets da Apple, existem softwares de diagnóstico onde o equipamento faz a tomografia computadorizada e manda esse resultado por uma rede wireless para o equipamento do médico, e o médico então observa o resultado desse exame. Imagens tridimensionais são facilmente observadas em alta definição usando esses tablets da Apple. Softwares educativos que foram construídos para pessoas portadoras de paralisia cerebral são chamadas neurofisioterapias. São estímulos neurosensitivos que são provocados através de jogos eletrônicos. E eu tive a facilidade, a oportunidade, inclusive, de participar disso muitos anos atrás. A gente conhecia uma biblioteca para software livre chamada GTK. E aí no Ministério de Desenvolvimento, lá em Brasília, a gente já chegou a ajudar a construir algumas coisas nesse sentido. E é um parque fabuloso. A gente, inclusive, descobriu algumas questões bem interessantes. À época, eu trabalhava com um rapaz, um amigo nosso, Tomé Cavadas. Ele era portador de paralisia cerebral. Durante o parto, fez uma anóxia, comprometeu parte do cérebro, e ele possuía dificuldade motriz, e essa dificuldade nas mãos e nos pés, e ele conseguiu se alfabetizar. Depois de alfabetizado, ele conseguiu terminar o ensino médio. Quando eu conheci, ele estava no último período de turismo, ele é turismólogo, e levou quase 1 ano digitando a monografia dele com 2 dedos. Ele usava uma toalhinha assim, e o Tomé, quando falava comigo, ele virava os olhos para o lado. Depois, trabalhando com essa equipe de médicos e de neurocientistas, eu aprendi que, como a fala usa um conjunto muito grande de recursos cerebrais, ele buscava descompensar a visão para poder falar. Daí o tique. E depois que ele terminava de falar, ele de fato parava de fazer essa expressão assim para o lado e me olhava. Era uma forma de adaptação que eu passei a conhecer depois que comecei a trabalhar com o desenvolvimento de software para esse conjunto de pessoas. E a Apple desenvolveu muito fortemente software para pessoas portadoras de paralisia cerebral. De maneira que o planeta hoje tem uma quantidade de recursos que, se a gente não se permitir conhecer, a gente dorme no ponto. O planeta hoje está cheio de recursos. Aquilo que a gente imaginar existir, já tem uma pessoa na Índia, na Mongólia, na Inglaterra, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil pensando sobre o assunto. As grandes fórmulas de inteligência artificial hoje são pescadas aonde? Do INPA, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o próprio motor de buscas da Google, que é baseado em quesitos de inteligência artificial, são cálculos matemáticos altamente complexos, que são então obtidos através de teses de mestrado, doutorado, de grandes universidades no planeta. E aí eu fico me perguntando por que muitos de nós ainda usamos equipamentos dessa natureza para ficar no Face.
postando fotinho de cachorro, para ficar no Orkut. É uma lástima enorme, mas isso seria objeto para um outro trabalho nosso. Essa imagem a gente fotografou, eu estava passando no quarto, e aí eu fiz com o iPhone, recortei o lixo da imagem, ficou só a Patrícia Poeta comentando em agosto de 2012 que a Apple, naquele período, passava a ser a empresa mais valiosa do mundo, superando a Microsoft, que em 1999 atingia o mesmo patamar, né? E ali, não sei se dá para observar, esse número aqui é um número altíssimo, são 665 bilhões são bilhões, tá? Não são milhões. São 665 bilhões de dólares. Faturamento da empresa, registrado então até pelo Jornal Nacional como sendo um grande marco. Mas a gente queria então, agora que nós entendemos quais são os pré-requisitos para inovarmos, a gente queria trazer alguns itens de inovação tecnológica. E para a gente começar a conversar sobre isso, né, a gente trouxe aqui então alguns itens da biomecânica, porque a biomecânica ela abrange várias áreas do conhecimento humano. Então a gente observa ali muito fortemente a própria medicina, várias áreas do conhecimento dentro de exatas. É um ponto que cria uma convergência entre humanas, exatas, as áreas biomédicas, a biomecânica, e a gente vai trazer aqui o exemplo de algumas próteses. Olha só, esse aqui é um exemplo de uma prótese para membros superiores. Essa menina teve a mão amputada, e essa mão aqui é uma mão eletrônica, né? Que recebe estímulos musculares, e esses estímulos que partem do próprio cérebro dela, vocês percebem que é uma prótese que está encaixada aqui no antebraço, né, no final olha, tá vendo? E então a mão, ela se movimenta, e a própria menina fica assustada com o resultado daí, né? Esse outro exemplo também é bem interessante, que é uma evolução da prótese para membros inferiores. Hoje a gente vê em Paralimpíada, né, as Paralimpíadas, bastante isso, mas eu queria pontuar com vocês, observem o corpo desse rapaz, desse atleta. Olha, isso aqui é uma prótese, vocês estão vendo? Olha, dá para observar, ele começou devagar, ele está caminhando, agora ele já começou a correr. Olha a estrutura do corpo dele, ó. Se a gente observar só daqui para baixo, esquecer que ele está com uma perna mecânica, olha só que interessante. A perfeição. Esse é o resultado de uma inovação tecnológica multidisciplinar. Ali são vários profissionais envolvidos nesse resultado aqui, olha, ele correndo, olha. Ele mesmo se gravou, esse vídeo aqui a gente pegou da internet. Olha, a perfeição do corpo, nem parece que ele tem uma prótese, olha. E por último... Aliás, por último não, porque a Regina pediu para eu colocar aqui um exemplo, que a gente ficou meio assim, com uma certa resistência, mas depois que era o exemplo do funcionamento do motor, né? Então, seria assim, a inovação tecnológica como instrumento educacional. E aí a gente trouxe aqui a ideia do funcionamento do motor. A explicação do funcionamento de motor, para quem é da área de exatas ou para quem fez engenharia, aí não vale daí, né? Mas para aqueles de nós que não estudamos, assim, ou até mesmo pro médico, pro professor, enfim, que não visitou essa área do conhecimento, ficaria um pouco mais complicado. E a gente trouxe a ideia do motor justamente para mostrar como é que a tecnologia ajuda, e a inovação, nesse caso, é o uso de vídeo como mais para tangibilizar justamente conceitos que às vezes a gente se perde neles, né? Eu costumo dizer assim, eu estudei música quando eu era adolescente, estudei música no Villa-Lobos, e aí garoto novo, né, eu comecei a perceber que eu estava aprendendo, e aí eu achava que todos aqueles que não sabiam tocar por música, esse aí não conhece música, não sabe ler música, como um poeta que não sabe escrever, enfim, críticas duras. E aí meu professor de violão, ele me fez perceber
que a música, na verdade, o conceito é o resultado da prática. Então, o que parece ser muito simples, mas a gente não se dá conta. Alguém pegou as partituras no passado de Beethoven, de Bach, de Schumann, nas várias épocas da humanidade, olhou e falou, escreve aí, não usar intervalos de quintas sucessivas, um exemplo. Esses caras não usaram, não deve ser bom não. E aí as regras de harmonia foram surgindo. Por isso que na época a bossa nova, quando surgiu, que era chamada dissonante, o que é o som dissonante? O som que não é consonante, ou seja, não está em consonância, não está em harmonia, porque fere os princípios de harmonia. Só que, na verdade, a bossa nova mostrou o contrário, que aquilo que se pensava ser dissonante era consonante, na verdade. O efeito sonoro produzido era muito bom. E aquilo foi um grande boom, porque a qualidade musical era boa e não visitava determinadas regras, chamadas regras de harmonia. Então, o efeito, ele tem precedência sobre o conceito. Na verdade, eu conceituo a partir do fenômeno. O que é a física, senão o estudo dos fenômenos da natureza? Então eu observo de maneira científica, é claro, eu observo e crio um conjunto de regramentos, as quais eu chamo então de leis, mas elas são baseadas no princípio da observação. Existem estudos para que isso aconteça, enfim, aí seria uma outra área do conhecimento humano que a gente teria que abordar, ligadas a conceitos de estatística, por exemplo, onde eu observo se um evento acontece em determinadas situações, e aí eu começo a construir regras, leis, paradoxos, para aquele fenômeno que se apresenta para mim. Mas ela começa a partir do efeito. E por esse mesmo motivo, a gente resolveu trazer o motor. Olha só que explicação. Essa imagem aí é a imagem de um motor, de um corte, né? Um corte feito no motor e a gente observa ali os componentes do motor. Um motor de 4 estágios, se nós fôssemos pegar assim, uma explicação didaticamente muito boa, nós teríamos uma imagem com a explicação do lado da imagem. Então, se é um motor de 4 tempos ou 4 estágios, eu vou demonstrar esses estágios com a figura e com a descrição associada a essa figura. Então, nesse estágio, o pistão do motor move-se para baixo, puxa a mistura de combustível, que é o ar atmosférico, através da válvula de entrada. E ele continua com o segundo estágio, depois ele entra no terceiro estágio e ele conclui então. Mas, se eu chego aqui e eu mostro como é que o motor funciona, se eu tenho um desenho que eu mostro, isso aqui é uma vela, é daqui que sai a centelha, aqui que está o pistão, como é que eu mostro então a explosão? Quando o recurso ele é audiovisual, ele fica muito mais fácil. Olha que interessante. Em casa com a minha esposa eu falava bastante sobre o funcionamento de motor, né? Motor de 4 tempos, motor de 4 cilindros, 6 cilindros, a forma como os cilindros se apresentam em V. E ela ficava assim, mas eu não consigo entender isso direito, meu bem. E aí depois, olha a parte de admissão, olha a compressão, olha a explosão. Olha o interessante. Aí a gente vê a transformação da energia mecânica, da energia química em energia mecânica. Olha que interessante. Quer dizer, o aluno, quando ele com o conhecimento do professor e associado a um recurso audiovisual, ele consegue facilmente entender, olha, o processo de admissão, o ar entrando, depois o gás carbônico saindo, os gases, olha. Aí ele mostra didaticamente aqui, olha, isso aqui roxo, olha. Aí vai acontecer a explosão, olha a vela aqui, ó. A explosão, isso gera uma energia, a energia química gerando uma energia mecânica. E a entrada do ar, a saída depois do resultado desse processo de explosão, isso acontecendo constantemente e acontecendo numa perfeição mecânica muito fabulosa. Agora, aqui a gente está olhando Depois esse desenho aqui, ele se amplia, ele mostra como é que isso funciona de fato. Olha, no motor com 4 cilindros, olha só. Olha que interessante. E esse desenho aqui, ele se modifica para melhor, né? Porque daí ele se apresenta para nós ali com olha, o processo de admissão, né, no processo de explosão.
de compressão, tudo acontecendo ali, olha. Depois percebeu-se que quando eu injeto ar frio, que os carros turbo tem muito isso, né? Eu injeto ar frio, o processo de explosão gera uma energia mecânica diferenciada para mais. E aí é que a gente vai observar que fica muito rico esse exemplo. É isso que a gente quer pontuar. Antes de nós conversarmos sobre isso, eu queria trazer para vocês um outro exemplo. Vou mostrar aqui. É um aplicativo construído pela TV ICEB, pelo ICEB, por nós. É um aplicativo feito numa plataforma que a gente chama de Android. A Regina falou isso na semana passada. Na verdade, os telefones, quando os telefones eles têm várias funções, que não tão somente a função de receber e fazer ligações, eles são telefones como se fossem espertos, né? Telefones especiais, e recebem um nome diferenciado. São smartphones. Então esse é um exemplo de um smartphone onde ele faz mais do que simplesmente receber chamadas ou fazer chamadas. E no Brasil existem aproximadamente 250 milhões de telefones ativos. A população brasileira tem 200 milhões de pessoas, aproximadamente. Dessas 250 milhões possuem telefones ativos. Portanto, a gente tem mais telefone no Brasil do que gente. Nós temos pessoas, inclusive, com mais de um aparelho. E dessas, 2/3 partes possuem smartphones. E dessas 2/3 partes, quase que 60% possuem equipamentos baseados na plataforma Android, que é um outro tipo de sistema operacional, porque isso aqui é um equipamento eletroeletrônico, e a inteligência que vai nele chama-se software, que é construída na prospecção da inovação que a gente comentou por seres humanos. Nós, seres humanos, é quem damos inteligência às máquinas. E o conjunto de habilidades que essas máquinas possuem estão baseadas, portanto, em software. E cada telefone ou smartphone recebe um conjunto de software específicos. Hoje no mercado nós temos alguns, mas para destacar, pontuar com mais veemência, nós temos 2 grandes sistemas operacionais. Um baseados na plataforma da Apple, na Apple Macintosh, que é o chamado iOS, que é o sistema operacional da Apple, e um outro bastante capitaneado pela Google, que se chama Android. Então, os smartphones baseados em Android, nós aproveitamos a fatia que a maioria dos smartphones é baseada nessa tecnologia. O ICEB, então, através de sua TV, constrói um aplicativo. Antes de nós lançarmos no mercado, eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa. Não existe no Brasil nenhuma instituição espírita que tenha fabricado um software para streaming de áudio e vídeo. Não tem. Tem vários aplicativos postados no Google Play, que é o nome que se dá para repositórios de aplicativos para smartphone. A Google criou um repositório no planeta e o nome desse repositório chama-se Google Play. Nesse repositório existem vários aplicativos espíritas. Nenhum deles, repito, no Brasil e no mundo, que faça transmissão de áudio e vídeo. O ICEB é o primeiro a construir um aplicativo com essas características. E aí aqui a gente mostra que é o slogan da TV, né? Compartilhando cultura espírita com você. Esse é o item de menu do aplicativo. Uma parte chamada Quem Somos, onde a pessoa toma conhecimento da diretoria do ICEB, a missão do ICEB, a proposta, ela baixa o aplicativo e ela precisa conhecer. Existe um projeto para a versão 2, onde a gente vai dinamizar esse aplicativo em mais outros 2 idiomas, em inglês e em Esperanto. Eles vão sair na próxima versão. E de maneira que essa consideramos uma contribuição muito significativa no que diz respeito ao aspecto inovação, né? E por fim, a gente ficou bastante preocupado com a questão do horário,
mas a gente vai trazer assim como contribuição final e como reflexão aí para o nosso trabalho, um trecho de um livro de matemática, na verdade, né, de Malbartaan, chama-se O Homem que Calculava, uma história muito significativa que traz uma contribuição em termos de reflexão muito grande para essa questão da tecnologia na qual estamos inseridos no século XXI. O livro diz assim: vivia outrora em Damasco um bom e esforçado camponês que tinha 3 filhas. Um dia, conversando com um cade, declarou o camponês que suas filhas eram dotadas de alta inteligência e de raro poder imaginativo. Olha que interessante. O cade, invejoso e implicante, irritou-se ao ouvir o rústico elogio e talento das jovens e declarou: já é a 5ª vez que ouço de tua boca elogios exagerados que exaltam a sabedoria de tuas filhas. Vou apurar se elas são, como afirmas, dotadas de engenho e perspicácia de espírito. Mandou o cade chamar as 3 raparigas e disse-lhes: aqui estão 90 maçãs que vocês deverão vender no mercado. Fátima, que é a mais velha, levará 50. Kunda levará 30 e Sierra Caçula será encarregada de vender as 10 restantes. Se Fátima vender as maçãs a 7 por 1 dinar, as outras deverão vender também pelo mesmo preço, isto é, a 7 por 1 dinar. Se Fátima fizer a venda das maçãs a 3 dinares cada uma, será esse o preço pelo qual Kunda e Sirá deverão vender as que levam. O negócio deve fazer-se de sorte que as 3 apurem, com a venda das respectivas maçãs, a mesma quantia. E não posso desfazer-me de algumas maçãs que levo? Perguntou Fátima. De modo algum, obstou de pronto o impertinente cade. A condição, repito, é esta: Fátima deve vender 50. Kunda venderá 30. E Sirá só poderá vender as 10 que lhe tocaram. E pelo preço que Fátima as vender, pelo mesmo preço deverão as outras negociar as frutas. Façam a venda de modo que apurem ao final quantias iguais. Aquele problema assim posto afigurava-se absurdo e disparato. Como resolvê-lo? As maçãs, segundo a condição imposta pelo cade, deveriam ser vendidas pelo mesmo preço. Ora, nessas condições é claro que a venda de 50 maçãs devia produzir quantia muito maior que a venda de 30 ou de 10 apenas. E como as moças não atinassem com a forma de resolver o caso, foram consultar sobre o complicado problema a um imã. É uma espécie de homem religioso, né, encarregado de ler o Alcorão, que morava nas vizinhanças. O imã, depois de encher várias folhas de números, fórmulas e equações, concluiu: meninas, esse problema é de uma simplicidade cristalina. Vendam as 90 maçãs conforme o cade ordenou e chegarão sem erro ao resultado que ele mesmo determinou. A condição dada pelo imã em nada esclarecia o intrigado enigma das 90 maçãs propostas pelo cade. Mal acabara de ouvir o apelo do inteligente narrador, Beremis, que era o matemático do livro, encaminhou-se para o centro do círculo formado pelos curiosos ouvintes e falou. E aí ele dá a explicação. Não deixa de ser interessante esse problema apresentado sob forma de história. Já tenho visto, muitas vezes, exatamente o contrário. Simples histórias mascaradas sob disfarce de verdadeiros problemas de lógica ou de matemática. A solução para o enigma, com o malicioso cade de Damasco quis atormentar as jovens camponeses, parece ser a seguinte. Fátima iniciou a venda fixando o preço de 7 maçãs por 1 dinar. Vendeu deste modo 49 maçãs, ficando com uma de resto, como está ali na imagem.
Kunda, obrigada a vender as 30 maçãs por esse mesmo preço, vendeu 28 por 4 dinares, ficando com 2 de resto. Sirra, que dispunha de uma dezena, vendeu 7 por 1 dinar, ficando com 3 de resto, tendo assim a primeira fase do problema. Ali a gente coloca já o resultado. A seguir, Fátima resolveu vender a maçã que lhe restava por 3 dinares. Kunda, segundo a condição imposta pelo CAD, vendeu as 2 maçãs que ainda possuía, pelo mesmo preço, 3 dinares, de maneira que todas elas tiveram um lucro, ao final, de 10 dinares. E terminado o negócio, como é fácil verificar, cada uma das moças apurou 10 dinares. O Sheikh Al-Mahdi, encantado com a solução apresentada por Beremiz, exclamou, erguendo o braço: "Pela sombra de Maomé, esse jovem calculista é realmente um gênio." E a multidão então começou a exaltá-lo. Beremiz, depois de impor silêncio à arrumosa sociedade, disse-lhe com veemência: "Meus amigos, vejo-me forçado a confessar que não mereço o honroso título de ulema. Louco é aquele que se considera sábio quando mede a extensão de sua ignorância." E antes que um dos assistentes o interrompesse, narrou o seguinte: "Era uma vez uma formiguinha que, andando a vagar pelo mundo, encontrou uma grande montanha de açúcar. Muito contente com a sua descoberta, retirou da montanha um pequeno grão, levou ao formigueiro. 'Que é isto?' perguntaram as companheiras. 'Isto', replica a pretensiosa, 'é uma montanha de açúcar. Encontrei-a no caminho e resolvi trazê-la para aqui.' E Beremiz acrescentou com uma vivacidade muito fora de sua habitual placidez: 'É assim o sábio orgulhoso. Traz a pequenina migalha apanhada no caminho e julga conduzir o próprio praia. A ciência é uma grande montanha de açúcar. Dessa montanha só conseguimos retirar insignificantes pedacinhos.' E insistiu compenetrado: 'A única ciência que deve ter valor para os homens é a ciência de Deus.' Um barqueiro emenita, de bochechas largas, que se achava na roda, interpelou Beremiz: 'E qual é, ó calculista, a ciência de Deus?' 'A ciência de Deus é a caridade.' Lembrei-me, disse ele nesse momento, da poesia admirável que ouvira pela voz de Selassie nos jardins do Sheikh Yazid, quando os pássaros foram postos em liberdade. Falasse eu a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Nada seria, nada seria. Muito obrigado. Convenhamos que não é muito comum ver um engenheiro, um técnico, um homem de eletrônica se emocionar com essas coisas, né? Não é muito comum. Na verdade, a citação que ele fez desse aplicativo para os telefones do Android, né? Isso é um trabalho dele e da Regina, né? O ICEB apenas diz assim: por caridade, você nos ajuda. E eles fizeram a caridade, estão fazendo a caridade. A TV está no ar também, é mais um esforço deles, né, com mais o Celso e outros companheiros. Isso faz com que o Instituto Cultura Espírita possa cumprir melhor a sua destinação, acolhendo essas inovações tecnológicas, né, considerando o tempo novo que está aí, mas absolutamente fiel às suas origens. Nós agradecemos ao nosso irmão, perguntamos: alguém deseja perguntar, acrescentar? Luiz, por favor. Bom, eu acho que foi uma grande conquista para o Instituto, não só a TV ICEB, como também a equipe de pessoas aí, foi muito interessante. Só queria colocar assim, digamos, para a gente refletir, é que o problema da inovação, primeiro tem aqueles que chamam novidadeiros, querem colocar as coisas sem ter aquele respaldo. Segundo, aí sim,
é que a inovação tem que estar acompanhada da palavra sustentável. Então, o Instituto Cultura Espírita tem um aspecto no modelo da inclusão. Quer dizer, é possível todos, digamos, virem aqui sem necessidade de excluir. Fulano não tem dinheiro, não pode. Fulano é rico, não pode. Não. Aqui realmente mantém-se fiel a isso. É como se tivesse um edifício e tivesse um modelo que é um prumo de fio, um prumo e os andares vão se erguendo, mas de acordo com o fio de prumo. Então, essa sustentabilidade é que a gente tem que ter cuidado. Que às vezes vem uma novidadeira e acha que inovação é colocar alguma coisa, até em termos de criatividade. Quer dizer, não tem. É como se fosse uma bolha. Então, é essa coisa que eu quero chamar a atenção, da sustentabilidade, que, no meu entendimento, é uma palavra muito robusta. Sustentabilidade, que a gente pode até colocar que a doutrina espírita já vem com isso há tempos. O que é a sustentabilidade? É fazer as coisas sustentáveis. Como isso? Fazer de acordo com as leis da natureza. Eu acho que, de certa maneira, Marcelo atendeu essa questão quando fez uma citação da Revista Espírita, ou quando Kardec fala que, além de tudo, o modelo deve ser exequível, né? Isso é diretamente ligado à sustentabilidade. Exequível hoje, amanhã e sempre. E eu acho que é pertinente, foi falado, mas é exatamente isso, né? Se você quiser, por favor. É exatamente isso. A palavra executiva, o professor César Reis concluiu bem. O Kardec dá esse exemplo. A gente quis trazer essa contribuição da Revista Espírita, primeiro porque hoje, no século XXI, como um século recheado de informações, às vezes a gente observa, né, o evangelizador, a pessoa na casa espírita, pega uma citação de Augusto Cury, que é maravilhosa, mas o pensamento de Kardec, dentro de um eixo doutrinário, está muito melhor desdobrado e está muito mais compliance com a proposta espírita do que exatamente o pensamento de um antropólogo, de uma pessoa que tem o seu valor. Mas, em se tratando de doutrina espírita, a gente deve buscar esse norte verdadeiro, que é o pensamento de Kardec. E a gente resolveu buscar na Revista Espírita esse norte, quer dizer, trazendo Kardec como empreendedor, como inovador, e a ideia da continuidade de uma atividade sem destruição, né, que tem relação direta com a questão da sustentabilidade, é isso que você comentou, de fato é muito oportuno.